Muita gente acredita em Deus, ora todos os dias, lê a Bíblia, vai à igreja, e mesmo assim continua confusa, insegura, perdida nas decisões e frustrada com a própria vida. Isso cria um conflito interno perigoso, porque a pessoa começa a pensar que o problema é ela, que a fé dela é fraca ou que Deus simplesmente não responde. Mas deixa eu te dizer algo logo no início, e presta atenção nisso. Deus não te chamou para viver confuso. Se a sua fé não ajuda na vida real, algo está errado. Não com Deus, mas com a forma como essa fé está sendo vivida. Existe uma espiritualidade que consola, mas não transforma. Existe uma fé que emociona, mas não orienta. E existe uma religiosidade que até traz alívio momentâneo, mas não gera clareza, não gera maturidade e não muda decisões. O problema não é ter fé. O problema é ter uma fé desconectada da realidade. Uma fé que não entra nas escolhas diárias, no modo como você pensa, reage, planeja e age. E isso, ao longo do tempo, gera exatamente o que muita gente sente hoje: ansiedade espiritual, insegurança constante e a sensação de estar sempre esperando um sinal que nunca chega. A Bíblia é muito clara quando diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso significa que confusão persistente não vem de Deus. Pode até haver momentos de dúvida, de transição, de espera, mas viver permanentemente confuso não é um estado espiritual saudável. Quando a fé não traz clareza, quando ela não ilumina decisões, algo está fora do lugar. E muitas vezes o erro está em achar que fé é apenas esperar, quando na verdade fé bíblica envolve responsabilidade, discernimento e ação. Muita gente espiritualiza a própria indecisão. Em vez de assumir que tem medo de escolher, diz que está esperando Deus. Em vez de admitir falta de preparo, diz que está orando mais um pouco. Mas a Bíblia não ensina uma fé passiva, ela ensina uma fé que amadurece a mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repara numa coisa importante aqui. A vontade de Deus é experimentada depois da renovação da mente, não antes. Deus não governa a sua vida substituindo o seu pensamento. Ele governa orientando um pensamento que foi transformado. Quando a fé não entra na mente, ela vira apenas emoção. E emoção, sem direção, cansa. Por isso tem tanta gente espiritualmente cansada, orando muito e decidindo mal. Porque oração não substitui discernimento. Oração não anula responsabilidade. A Bíblia nunca disse que Deus decide tudo por você. Pelo contrário, Provérbios capítulo 4, versículo 7, afirma que a sabedoria é a principal coisa e que devemos adquirir sabedoria e entendimento. Isso significa que crescer espiritualmente é aprender a pensar melhor, não parar de pensar. Existe uma frase que muita gente não gosta de ouvir, mas que é libertadora. Deus não guia quem se recusa a decidir. Ele orienta caminhos, não substitui escolhas. Tiago capítulo 1 e versículos 5 a 8 diz que, se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, mas não pode duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, instável em todos os seus caminhos. Repara, o texto não fala de falta de fé em milagres, fala de instabilidade interior, de uma mente dividida, que ora pedindo direção, mas não sustenta nenhuma decisão. Essa instabilidade gera insegurança, ansiedade e paralisia espiritual. E aqui está um ponto muito importante. Fé que não ajuda na vida real. Não é fé madura e fé infantil. A fé madura te ajuda a dizer não, te ajuda a escolher melhor, te ajuda a assumir consequências. Jesus nunca chamou pessoas para uma fé confusa. Ele chamava para seguir, decidir, abandonar, caminhar. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz que quem ouve suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Não é quem apenas ouve, é quem pratica. Prática envolve decisão. Decisão envolve risco. E risco exige clareza interior. Muita gente quer paz sem decisão, segurança sem responsabilidade e direção sem movimento. Mas isso não existe no cristianismo bíblico. A fé não foi feita para te colocar numa bolha espiritual. Ela foi feita para te preparar para a vida real. Se a sua fé não te ajuda a lidar melhor com dinheiro, com emoções, com relacionamentos e com escolhas difíceis, então ela foi reduzida a um ritual, não a um caminho de transformação. Jesus disse, em João capítulo 10, versículo 10, que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Isso não se refere apenas a bênçãos materiais, mas a uma vida inteira, íntegra, alinhada,
com sentido. Vida abundante inclui clareza mental, firmeza emocional e responsabilidade espiritual. Uma fé que te mantém perdido não está cumprindo esse propósito. Talvez você esteja se perguntando agora: então o que está faltando? Muitas vezes não falta oração, falta maturidade, não falta fé, falta entendimento. Não falta Deus, falta coragem de aplicar princípios bíblicos à realidade. A Bíblia não foi escrita para ser apenas lida, mas para ser vivida. E viver a Bíblia significa permitir que ela confronte decisões, hábitos e desculpas. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, a Bíblia diz para confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Mas também diz que devemos rir com réclo em todos os nossos caminhos, e então ele endireitará as nossas veredas. Repara que o texto fala em caminhos, no plural. Caminhos são escolhas contínuas, não um único momento espiritual. Reconhecer Deus nos caminhos significa levar princípios bíblicos para a vida prática. Não esperar que Deus caminhe no lugar da gente. Quando a fé não entra na vida real, ela vira fuga. E fuga espiritual é perigosa porque parece piedade, mas esconde medo. Medo do errar, medo de assumir, medo de crescer. Só que crescimento espiritual envolve responsabilidade crescente. Quanto mais você amadurece na fé, mais Deus espera discernimento, não menos. Se você vive constantemente inseguro, ansioso e confuso, talvez o problema não seja espiritual, talvez seja decisional. Talvez você esteja pedindo a Deus respostas que só aparecem depois que você decide caminhar. Deus ilumina passos em movimento, não intenções paradas. Ele não te chamou para viver esperando sinais infinitos, mas para desenvolver sabedoria suficiente para reconhecer princípios e agir com responsabilidade. E aqui entra uma verdade libertadora. Errar tentando acertar com princípios bíblicos é melhor do que paralisar tentando não errar. A fé bíblica não elimina erros, ela ensina a aprender com eles. Uma fé saudável não te torna perfeito, ela te torna consciente. E consciência gera clareza. Clareza gera paz. Paz gera segurança. Se hoje a sua fé não está ajudando na vida real, não significa que você perdeu a fé. Significa que é hora de amadurecer nela. É hora de parar de usar Deus como muleta emocional e começar a caminhar com Ele como guia. É hora de permitir que a palavra não apenas console, mas confronte. Porque só aquilo que confronta, transforma. E talvez esse seja o chamado deste canal e o convite deste vídeo. Viver uma fé que funciona fora da igreja, fora do culto, fora da emoção do momento. Uma fé que entra nas decisões, que organiza a mente, que fortalece o caráter e que sustenta escolhas difíceis. Porque fé que não toca a vida real não é o fim do caminho. É apenas o começo de uma fé que ainda precisa crescer. Se essa mensagem fez sentido para você, talvez não seja por acaso. Talvez seja um convite à clareza, à maturidade e a uma fé mais responsável. E é exatamente sobre isso que falamos aqui. Fé aplicada à vida real. Say